Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, mais uma chave dentro do Evangelho. Eu estava há alguns dias me lembrando, recordando de uma pregação que eu ouvi e entendi que aquela pregação é uma chave. É um segredo para a nossa vitória. Então, desejei compartilhar com vocês, fazendo daquela pregação um resumo, aqui fazendo do nosso momento, chaves do Evangelho, um resumo daquela pregação. E eu queria então te contar uma história de um viajante, baseado em 2 Samuel, capítulo 12. Quem ouviu essa mensagem há muito tempo, quem sabe lá para 2009, 10, não me lembro exatamente, mas por essas datas aqui, na nossa igreja, você vai se lembrar. Quem nunca ouviu, eu gostaria de compartilhar alguns segredos de vitórias contido nessa história. Natã, o profeta, repreende a Davi, um rei em pecado. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar, quer dizer, para assar para o viajante. Queria com cordialidade receber o viajante, mas ao invés de tomar das suas próprias ovelhas e das suas vacas, ele tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Que história! Nós sabemos, pelo capítulo 11 de 2 Samuel, que era tempo dos reis saírem às batalhas, mas Davi não foi. Davi não saiu e ficou em casa. E à tarde levantou Davi do seu leito e andava passeando no seu terraço. Então, vamos pegar aqui já algumas chaves. Deixar de fazer
o que é teu para fazer. Colocar outras pessoas no teu lugar. Estar repousando em tempo de guerra. Tempo de batalha é tempo de batalha, tem que batalhar. Saiu para observar do teu terraço. Cuidado com os lugares altos onde você se encontra. E isso nós podemos tomar literalmente, e nós podemos tomar também figurativamente. Subir ao topo. Do topo, eu posso olhar longe e ver coisas que eu não devia ver. E nesse terraço, Davi vê uma mulher banhando-se. Por que uma mulher deveria se banhar sem cuidado de se esconder? São chaves, são segredos que nós devemos observar. Tá bom, viu aquela mulher? Viu? Deixa passar. Sai dali, sai daquela área de percepção. Não. Viu? Começa a pensar nessa mulher. Você sabe que toda palavra, antes de se tornar uma palavra, foi um pensamento? E logo Davi, como rei, ele tem peso na sua palavra. Ele, então, enviou pessoas àquela mulher. Chama aquela mulher. Quem é aquela mulher? Que te interessa? Será que não tinha ninguém? Eu vejo muito, nós sabemos no nosso próprio país, na política, nos poderes do nosso país, poderes que não podem ser confrontados. Você é uma pessoa que faz tudo o que te é mandado? Ah, mas foi uma instância superior que me mandou. Sim, você não tem equilíbrio nenhum para avaliar a ordem que acabou de receber. Davi mandou, aqui não fala nem quem foi. Vai lá naquela mulher. Alguém devia ter dito assim, para quê? Por quê? O senhor não deve fazer isso. Ah, mas alguém poderia fazer assim com o rei? Leia o livro A Vida de Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. Um dia o rei Uzias tentou entrar no santuário para oferecer sacrifício, para queimar incenso, e o sacerdote falou com ele. O sacerdote gritou com ele, o sacerdote insistiu com ele. Ele, desobediente que foi, chegou até o altar e ali nasceu uma lepra. E quando surgiu uma lepra, o sacerdote agarrou o rei e arrancou o rei para fora. Pensa nessa situação. Ora, mas que tipo de sacerdote é esse que vai permitir, só porque ele é rei, vai permitir que ele faça o que bem entenda? Aqui, ele encontrou uma pessoa qualquer. Eu fico pensando nisso. Não seja uma pessoa qualquer. Seja uma pessoa de equilíbrio. Seja uma pessoa madura para entender o que estão te falando. Nós estamos avaliando todo mundo aqui. Nós lemos a palavra de Deus, avaliando os detalhes. Se você é o Davi, se você está na posição do Davi, por que não sacrificou esses pensamentos? Mas que pensamentos, hein, rei? Por que subiram esses pensamentos ao teu coração? Sacrifica-os. Não deixe eles virarem palavra, porque suas palavras têm poder, elas se tornarão ordem para um ninguém que está aí te ouvindo, que não tem nenhuma personalidade e nenhuma capacidade. Mas que sujeito é esse? Que servo fiel é esse, hein? Chamaria isso de fidelidade? Essa cumplicidade, essa associação para o crime, essa formação de quadrilha? Não deveria ser este homem igualmente penalizado, que sai correndo lá e o rei mandou te buscar, vamos te levar para a casa do rei. Levou aquela mulher para a casa do rei. As palavras, o pensamento de Davi tornou em palavra e as palavras se tornaram em ações. E a ação era um pecado. E o pecado trouxe a necessidade de criar um escape.
o escape que Davi viu, aí você observa quem era o viajante que chegou na casa de Davi. O que era a casa? O viajante era o diabo na casa de Davi. E Davi, para satisfazer aqueles sentimentos pecaminosos que vêm de Satanás, ele pega a cordeira, a esposa do outro homem. Queria dar para esses pensamentos lascivos, para esses pensamentos pecaminosos, ele queria dar o de comer para ele, o agradar a eles. Quantas mulheres ele tinha? E quantas mais Deus podia dar para ele? Se estas não fossem suficientes, ele é rei. Ele pode ordenar e moças puras, virgens, se tornariam suas esposas. Não, mas aquele viajante, cuidado com esses pensamentos viajantes, de onde eles vêm. Vêm de rodear a terra, vêm de projetar, de maquinar o mal, e entra na tua casa, e entra na tua mente, e se transforma em ações, e transformados em ações, aquilo é um pecado. Muitas pessoas, às vezes, vão alimentando pensamento, nunca sacrifica isso. Um dia isso vira uma palavra. Quando aquilo vira uma palavra, a possibilidade daquilo se transformar em ação é gigantesca e muitas palavras se tornam em ações, e ações pecaminosas. Então, sacrifique seus pensamentos. Não consegui. Mandei falar. Ei, cancela. Eu entendi, está errado. Arrependi. Cancela essas palavras. Já pensou se Davi tivesse cancelado aquela ordem? Teria evitado um assassinato. Teria evitado a história de um profeta. Quando um profeta te conta uma história. Pesadas palavras. Peso da palavra do Senhor através do profeta Natã para Davi. E aí, não sacrificou os pensamentos, não deixou de pensar naquilo, não parou, mandou falar, falou, não sacrificou as palavras e não sacrificou seus atos. Então, tem que sacrificar pessoas no lugar de seus atos. Chama o marido dela. O marido dela era um homem de brio, o marido dela era um homem de caráter. Aquele homem não se deu por vencido, aquele era um guerreiro guerreando inconscientemente no mundo espiritual. Ele não fez o que Davi queria, então Davi manda que Joabe o colocasse na frente da batalha. O profeta vem com a palavra de Deus dizendo assim: você matou ele com a espada dos filhos de Amon. Não é porque não foi a sua espada que o crime não é seu. O crime é seu. Por quê? Porque a ordem foi sua. Foi você que mandou dar. Então, o profeta chega na casa daquele homem. Você viu a última palavra que nós lemos do profeta? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Jamais. Meu Deus. Irmão, irmã, amigo, amiga, Davi teve filhos matando seus irmãos. Davi teve filho abusando da própria irmã. A espada nunca saiu da casa de Davi. Como é que ele fazia quando chegava a notícia? Seu filho matou o outro filho. Fui eu que matei. Foi culpa minha. Tem coisas que às vezes chegam na casa das pessoas e elas sabem que foi consequência dos seus erros e ela não tem moral para orar. Tem coisas... Existe coisa pior do que não ter condição nenhuma
para orar a Deus. Você não pode pedir a Deus, Deus, muda isso. Não, não pode pedir, porque isso vai acontecer sempre na sua casa. Na morte de Davi, na posse de Salomão, Adonias teve que morrer. Ainda depois de morto, os filhos estavam matando uns aos outros. Então, isso é uma chave dentro do Evangelho. Cuide dos seus pensamentos, cuide das suas palavras, cuide das suas ações. Arrependa. Não deixe as coisas. Eu estou tendo maus pensamentos. Trabalhe aí dentro e sacrifique isso. Não alimenta isso. Não fica dando razão às minhas lembranças antigas. Pare com essas velhas lembranças, sustentando velhos sentimentos. Tem gente que com lembranças chega até a suspirar. Aquilo lá era um pecado. Aquilo era um erro. E depois de não sacrificar aquilo, fala. Pensou? Claro que nós estamos sujeitos a pensamentos, mas sacrifica isso, não fale daquilo. Aí fala. Falou com alguém, um homem falou um pensamento que tinha a respeito de uma mulher. Falou com quem? Com ela própria. Aquilo vai transformar-se num adultério. Por que falou? Falou. Ela recebe aquilo e se põe a pensar também. Se põe a pensar também, devolve aquele pensamento. Mensagens. Quão fácil são as mensagens hoje. Recebeu, apaga, apaga. Não devolve, não leia, não abra. Se devolver, devolva como me respeita. Cancele, bloqueie. Não, não bloqueamos. Cuidado com o tom da resposta. Cuidado com o enfeite na resposta. O pecado não deve ser tratado com gentileza. O pecado não deve ser tratado com enfeites. O pecado tem que ser cortado nas raízes. Porque amanhã, esta história aqui pode ter o teu nome no lugar do de Davi. Ou poderia ter o meu. Deus, livra-me do viajante que passa aí a toda hora. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até nosso próximo vídeo, quem sabe para mais uma história. Quantas histórias pessoas perderam tanta coisa que poderia ter sido sacrificada só num pensamento. Eu te conto outra no próximo vídeo. Até lá.